Então, o que nós temos que entender é que ninguém pode tirar o verdadeiro fundamento e pôr outro fundamento. Por quê? Porque por causa dos nomes falsos aí, vocês serão destruídos. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: lançam o falso. E os pastores que não importa nada, não se preocupam com a verdade, eles não explicam a verdade do verdadeiro evangelho e eles aceitam o nome falso, mas terão que aceitar o verdadeiro nome durante a tribulação e vai ser na força, porque o verdadeiro fundamento que o apóstolo Shaul lançou, ele é o que prevalecerá. O nome Yahshua. Não adianta ficarem pregando o nome que foi trocado, porque ele cairá por terra e todos serão destruídos. Aqueles que não aceitarem serão destruídos, porque chega na era da Filadélfia, o Eterno levanta o anjo da igreja Filadélfia e ele está incumbido de fazer o que é alertar e trazer, pregar o verdadeiro evangelho, como Zorobabel fez lá, porque Zorobabel é uma sombra do tipo do anjo da Filadélfia agora. Então, o anjo da Filadélfia hoje tem o dever de pregar para as pessoas saírem da Babilônia e, por meio do anjo, do mensageiro do Eterno, a igreja Filadélfia tem que fazer o que traz a revelação do nome do Mashiach, o nome verdadeiro. Qual é o nome verdadeiro do Eterno? Yahweh. Qual é o nome verdadeiro do Filho? Yahshua. Apocalipse 3, 7. E diz também que ele, o mensageiro, não negou o meu nome. Então, exclusivamente para o anjo dessa era, porque a carta foi direcionada a ele, ao anjo da igreja Filadélfia. Então, leiam a carta ao anjo da igreja Filadélfia, que diz que é a igreja da Filadélfia. A igreja de Filadélfia fala assim: ó, ao anjo da igreja, diz o santo, eu estou falando. Não é o suíno, não é o imundo, é o verdadeiro, é o Kadosh, não é o falso. Kadosh, Yahshua, Jesus, e Jesus é o falso, o inventado por Constantino, por Roma. Então é greco-romano, porque primeiramente foi Jesus e depois Jesus no latim. Então, o Cordeiro Sagrado é Yahshua. Então, a igreja Filadélfia, os irmãos, os restaurados, os escolhidos, os remanescentes de Yahweh, eles estão seguindo as mensagens trazidas pelo mensageiro da era Filadélfia e também estamos seguindo o exemplo que foi lançado pelo arquiteto que lançou o verdadeiro fundamento, o nome verdadeiro, Yahshua, o nome verdadeiro. Quem é o anjo da igreja Filadélfia? Irmão Romilson Ferreira, que pregou e continua pregando para os irmãos, que foi o primeiro homem a revelar aqui no Brasil o nome Yud-Rei Vav-Rei Yau, e o nome Yud-Rei Vav-Rei Vav-Shinai Yahshua. Então, o anjo da igreja Filadélfia, que tu és a grande montanha, que tu faz o sistema, que esse sistema que está aí hoje é a Babilônia, diante da Zorobabel, diante do anjo da igreja Filadélfia, aí é uma planície, você vai vir planar, vai na frente desmatando tudo e ele te dará a pedra do arremate aos gritos, que é a pedra fundamental, Yahshua, não é a pedra falsa, é a verdadeira pedra, é o verdadeiro fundamento, é a fundação da igreja, congregação de Yahshua. Então, a igreja precisa ser edificada sobre essa rocha, Yahshua. Esse é o nome
constituído pelo eterno Pai Yao. Então, isso está escrito que ele tirou a pedra debaixo dos escombros na base dos gritos. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele trouxe o nome à tona, como na base da pregação, ele trouxe o nome do marfim à tona na base da pregação, debaixo dos escombros, ele tirou debaixo, detrás das cortinas da heresia, do falso evangelho, das mentiras contadas, é isso que significa. Então, nós temos que pesquisar cada vez mais e abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e olhos, continuar orando e vigiando e seguir, jamais deixar de seguir o verdadeiro fundamento. Aí diz assim: quem és tu, grande montanha, diante de Zorobabel? E a grande montanha é a Babilônia. Então, Zorobabel, ele simboliza o anjo da era de Filadélfia, o mensageiro escolhido por Iau. Então, trata-se de uma barra que serve de pedra de fundamento do santuário. É uma barra que, após ela será edificada, será juntamente muito mais irmãos se juntando a este grupo. Então, está crescendo os remanescentes de Iau. A igreja Yausha da era Filadélfia está crescendo em número de irmãos, porque muitos estão com o verdadeiro fundamento ao qual a igreja tem que ser construída. Então, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo, suas mãos o terminarão. Então, isso tudo diz na palavra. Leia Zacarias, leia o livro de Daniel e vocês acompanhem os irmãos que estão seguindo Iau e Yausha, que vocês verão. Tem irmãos de BH, São Paulo, Santa Catarina e de todos os lugares, estados que estão já seguindo o verdadeiro fundamento, aquele que tinha sido retirado, mas que já foi reconhecido. Então, o sistema, ele está meio que ficando para trás, porque o fundamento verdadeiro, ele é além do que podemos imaginar, porque na era da igreja Filadélfia, a igreja de Yausha é o próprio Yausha. Então, Yausha, ele é o único pastor. Yausha, ele é o único mediador entre o Pai e nós. Nós somos a igreja de Iau. Eu, você, somos a igreja, a congregação. Nós estamos unidos em Yausha. Então, construído para conter o nome do Eterno. Nós estamos construindo para conhecimento. Qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho, como diz em Provérbios 34. Então, Yausha, se fosse sobre a testa do vencedor que ele falou que vai aparecer o meu nome, o nome do meu pai, o nome da cidade, então teremos sobre nossas testas, sobre as testas dos fiéis, o nome do verdadeiro. Então, um nome, Yausha, forma um nome só. Yaushalayim, que é o nome da cidade, forma um nome, traz três nomes. Yaushalayim, que é a cidade. Yaushalayim traz o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da terra. Então, o Pai está cumprindo com a promessa que está
nos escritos na palavra sagrada. Então nós temos que levar em conta isso, e não é pouca coisa, é o verdadeiro evangelho. Então o nome tinha que ser revelado, e foi, o Pai já cumpriu com a promessa que está nos livros de Oséias 2, 18, 20 e Isaías 52, 6 e Ezequiel 39, 7, onde ele diz que no final dos tempos revelaria o seu nome, e o seu nome seria revelado a todas as nações. Todos conhecerão qual é o meu nome, todos saberão que eu sou Yahweh. Então, diz também que ele tiraria das bocas de todos os seus filhos todos os títulos, todos aqueles nomes dos Baalins. Baalins são ídolos pagãos: Baal, Beels, Belzebu, Jesus, Javé, Jeová, Yehová, Jafé e Yeshua, e todos esses nomes, Jesus e Deus, e todos esses nomes, títulos que não são o nome verdadeiro. Então, temos que alertar para isso, para a verdade, e não nos desviarmos da verdade nem da amuná, fé. Então, Ahavá, amor de Yahushua Mashiach, Ashalã de Yahushua, irmãos.